Oi, tudo bem? Eu sou a Betina Piva, sou psicanalista e facilitadora sistêmica e esses são os nossos minutinhos de constelação familiar e terapia sistêmica de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a não interferência. Você já reparou como o ser humano é movido por um impulso quase automático de interferir? Ajudar, orientar, corrigir, proteger, esclarecer. Muitas vezes esse impulso nasce do amor, mas outras vezes ele provém do medo. E quase sempre ele nasce da dificuldade que a gente tem de suportar que o movimento do outro seja diferente do nosso. Hoje eu quero te convidar a fazer um movimento super difícil. Eu quero te convidar a não interferir. Mas atenção, não interferir não é abandonar, não é ser frio, não é negar os vínculos que existem. Pelo amor de Deus, hein? Não interferir, se você tem alguém aí que você tá cuidando, que você tá ajudando, eu não tô dizendo para de cuidar, tá? O que eu estou te convidando é reconhecer que cada pessoa está submetida a um movimento que não nos pertence. Quando interferimos sem que sejamos chamados, muitas vezes a gente acaba por ocupar um lugar que não é o nosso. E isso, mesmo que estejamos bem intencionados, acaba por desorganizar o campo, desorganizar o movimento natural da vida. Você já reparou que existe uma certa arrogância escondida no desejo constante de ajudar? A crença de que sabemos o que é melhor, de que o outro não dá conta sozinho, de que o sofrimento precisa ser aliviado imediatamente. Tudo isso é a arrogância nossa, achar que podemos ajudar sempre. A fonte não se move assim. Ela observa, ela permite, ela não apressa os destinos. Hoje, observe quantas vezes você se adianta, dá conselhos que não foram pedidos, carrega dores que não são suas, tenta aliviar processos que ainda estão em curso. Essa interferência cansa você e cansa o campo. Existem processos que só amadurecem quando não são interrompidos. Não interferir exige confiança. E aqui a gente não está falando em confiança emocional, a gente está falando de uma confiança estrutural. A confiança de que existe algo maior conduzindo as nossas vidas. Quando interferimos o tempo todo, agimos como se isso não existisse. Esse algo maior que conduz a nossa vida. Quando interferimos o tempo todo, como se tudo dependesse de nós, dependesse da nossa ação, da nossa vigilância, a gente está negando esse todo, essa força do todo. Só que isso pesa, e às vezes pesa muito, viu?
E de novo, não distorça as minhas palavras, porque eu não estou falando que é para você nunca mais ajudar. De forma alguma. Eu estou falando de reconhecer quando a ajuda acaba por se tornar invasão. Quando ela nasce da dificuldade de suportar que o outro tem um limite diferente do nosso, que o tempo do outro se move numa velocidade distinta, isso é invasão. A não interferência não é falta de amor, a não interferência é respeitar o movimento. Talvez você perceba o quanto se sente responsável por manter tudo em ordem. As relações, os ambientes, as emoções, as histórias. Essa responsabilidade excessiva costuma vir lá de trás dos nossos ancestrais. Essa responsabilidade excessiva foi aprendida cedo. Só que hoje a fonte nos convida a devolver essa responsabilidade. Não rejeitar, tá? Mas uma devolução justa. Quando a gente não interfere, as coisas acabam se reorganizando. O outro cresce no seu próprio ritmo. O campo se ajuda, a gente descansa e não existe espetáculo nisso. Não existe reconhecimento externo, só existe o quê? Maturidade. Hoje, o convite é: tira o pé do acelerador, solta a mão como quem solta algo que nunca foi seu para carregar. Nem tudo que a gente vê precisa da nossa atenção. Nem tudo que dói precisa de intervenção. Nem todo processo pede ajuda. Então hoje eu te convido a ficar com isso. Vamos ver, respeitar e não interferir. A fonte, ela observa e ao observar, ela sustenta aquilo que ela vê. Ela sustenta que o outro seja diferente. A fonte sustenta que o outro tenha o seu próprio ritmo. Sustenta que o outro tenha suas opiniões e o seu próprio jeito de fazer as coisas. Então, sustente que o outro é diferente. E tá tudo bem. Até breve!